Olá pessoal, esse é o terceiro webinário da Escola Antônio Cordeiro Pontes. Este vídeo apresenta uma explicação sobre a gripe, o resfriado comum e a pneumonia. Para começar o nosso vídeo, vamos apresentar uma visão geral sobre as três doenças. Esse tema é extremamente relevante porque essas doenças acompanham a humanidade há muito tempo e ainda hoje representam um grande desafio para a saúde pública. Além disso, apesar de serem parecidas nos primeiros sintomas, elas têm causas, gravidades e tratamentos bem diferentes. Por isso, entender cada uma delas ajuda a evitar complicações e a promover hábitos de prevenção no nosso dia a dia. Na fundamentação teórica, é importante destacar que a gripe é causada pelo vírus influenza, que possui variações constantes. O resfriado comum é provocado principalmente por rinovírus, mas também por outros vírus como adenovírus e alguns tipos de coronavírus sazonais. Já a pneumonia é bem mais séria e pode ser causada por bactérias, vírus ou até fungos, afetando diretamente os pulmões. Esses três quadros têm origem respiratória, mas atingem o corpo de formas diferentes e exigem graus distintos de cuidado. Quando comparamos essas doenças, fica mais fácil entender o impacto de cada uma. O resfriado é o mais leve, causa coriza, espirros e desconforto, mas raramente provoca febre alta ou complicações. A gripe, por outro lado, apresenta sintomas mais fortes, como febre alta, dor no corpo e fadiga intensa, podendo evoluir para problemas mais sérios. E a pneumonia é a mais grave entre as três. Ela compromete a respiração, causa dor no peito, febre persistente, produção de catarro e, em muitos casos, exige internação. Portanto, a principal diferença está na gravidade e no risco de complicações. Entender essas diferenças é essencial para saber quando procurar ajuda médica e como agir de forma responsável para não transmitir essas doenças. Agora vamos falar sobre como o clima e os hábitos influenciam no surgimento e aumento das doenças respiratórias. Durante períodos de frio ou chuva, a umidade do ar costuma diminuir, o que resseca as vias respiratórias e facilita a entrada de vírus e bactérias. Além disso, nesses períodos, as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que aumenta a circulação de micro-organismos. Hábitos como dormir mal, beber pouca água, se alimentar de forma inadequada e não praticar atividade física também enfraquece a imunidade, deixando o corpo mais vulnerável. As três doenças, gripe, resfriado e pneumonia, têm formas de transmissão muito parecidas. Elas se espalham principalmente por gotículas de saliva e secreções respiratórias eliminadas quando a pessoa fala, tosse ou respira. Essas gotículas podem contaminar superfícies, que se tornam um risco quando outras pessoas encostam nelas e depois levam as mãos ao rosto. Ambientes fechados são os que mais favorecem essa transmissão. Por isso, é fundamental lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, evitar aglomerações e manter janelas abertas sempre que possível. Essas doenças também têm um impacto enorme na sociedade e na saúde pública. Em épocas de surtos de gripe, por exemplo, aumenta a procura por hospitais, consultas, exames e medicamentos, o que pressiona o sistema público de saúde. De acordo com a OMS, milhões de pessoas são infectadas todos os anos e muitas mortes poderiam ser evitadas com medidas simples de prevenção. A automedicação também é um grande problema porque pode mascarar sintomas e fazer com que as pessoas deixem de buscar ajuda médica no momento certo. Por isso, campanhas de vacinação, programas educativos e acesso à informação correta são fundamentais para reduzir os casos e proteger a população. Agora falando sobre os fatores de risco, é importante entender que algumas pessoas têm maior chance de desenvolver complicações por gripe, resfriado ou pneumonia. Entre os grupos mais vulneráveis estão crianças pequenas, idosos, pessoas com doenças crônicas, indivíduos com imunidade baixa, fumantes e quem vive em locais muito poluídos. Além disso, o clima e ambientes fechados aumentam a circulação de vírus, o que favorece ainda mais o contágio. Esses fatores explicam por que essas doenças aparecem com frequência em certas épocas do ano. A ciência tem um papel fundamental no combate às doenças respiratórias. Graças a anos de pesquisa, hoje temos vacinas seguras e eficazes, medicamentos adequados e campanhas de conscientização que ajudam a diminuir os casos. A informação correta também é essencial.
porque evita que as pessoas caiam em fake news, tenham medo de se vacinar ou adotem práticas erradas como a automedicação. Quando a população entende como essas doenças funcionam e como se prevenir, o número de casos diminui e a sociedade inteira fica mais protegida. Para concluir, podemos afirmar que, embora gripe, resfriado e pneumonia tenham sintomas muito parecidos no início, elas são doenças muito diferentes e exigem atenção adequada. A gripe e o resfriado geralmente têm recuperação rápida, enquanto a pneumonia pode ser grave e até fatal se não for tratada. Os objetivos do nosso trabalho foram atingidos ao comparar as causas, sintomas, prevenção e impacto dessas doenças na vida das pessoas. A informação continua sendo a ferramenta mais poderosa. Manter a vacinação em dia, lavar as mãos, ventilar os ambientes e buscar atendimento médico quando necessário são atitudes simples que salvam vidas. A saúde é uma responsabilidade coletiva e cada pessoa faz parte dessa proteção. Olá, hoje vamos falar sobre tuberculose. A tuberculose é uma das doenças infecciosas mais antigas que se tem registro, e mesmo com tantos avanços na medicina, ela continua sendo um desafio importante para a saúde pública. Essa doença afeta milhões de pessoas todos os anos, e apesar de ser tratável e ter cura, ainda provoca grande preocupação pela sua capacidade de transmissão e pela sua consequência social que carrega. Ao longo da história, ela marcou gerações inteiras e deixou claro como um problema de saúde pode influenciar diretamente a vida das pessoas, especialmente em regiões mais vulneráveis. Mesmo hoje, com tantos recursos modernos, a tuberculose permanece com um alerta constante, mostrando que o cuidado e a prevenção nunca pode ser negligenciado. A tuberculose é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium e tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Essa bactéria tem características únicas. Ela é extremamente resistente, sobrevive por muito tempo no ambiente e possui uma estrutura que dificulta sua eliminação pelo organismo. Por isso, a doença pode se desenvolver de forma lenta e silenciosa, o que contribui para o avanço sem que a pessoa perceba. Essa resistência faz com que o tratamento exija um acompanhamento e uma disciplina, já que o bacilo se esconde em diferentes áreas do corpo, dificultando a resposta rápida do nosso sistema imunológico e prolongando o tempo necessário para a recuperação completa. Embora a forma pulmonar seja mais comum, a tuberculose pode atingir outros órgãos, como os ossos, os rins e até mesmo o sistema nervoso, dependendo do caso. Cada forma apresenta sintomas específicos, mas todos exigem cuidado médicos e diagnóstico adequado. Quando falamos de tuberculose pulmonar, estamos falando da maior potência de transmissão e por isso ela requer atenção especial. Essa variante da doença tem um maior impacto na sociedade justamente pela facilidade de disseminação de basílico, especialmente em ambientes fechados e aglomeração, com pouca circulação de ar, tornando essencial a identificação precoce do início e imediatamente do tratamento. Bom, a tuberculose é transmitida principalmente pelo ar. Isso acontece porque, quando uma pessoa com tuberculose pulmonar ativa tosse, espirra, fala ou até mesmo respira perto de outras pessoas, ela libera pequenas gotículas que contêm bactéria causadora da doença. Essas gotículas são tão pequenas que podem permanecer suspensas no ar por muito tempo, e quando outra pessoa respira esse ar contaminado, pode acabar se infectando. É por isso que o risco aumenta em ambientes fechados, com pouca ventilação e onde pessoas passam um longo período juntas. É importante destacar que a tuberculose não é transmitida pelo toque nem por objetos pessoais, como roupas, talheres, pratos e copos. A transmissão está muito mais relacionada à proximidade prolongada com alguém doente e à qualidade do ar. Por isso, locais como prisões, abrigos, hospitais superlotados e casas pequenas com muitas pessoas são considerados ambientes de alto risco. Outro ponto muito importante é que nem toda pessoa infectada desenvolve a doença imediatamente. Muitas vezes a bactéria fica adormecida no organismo, o que chamamos de infecção latente. Nesses casos, as pessoas não apresentam sintomas e nem transmitem a doença. Porém, se o sistema imunológico enfraquecer por estresse, má alimentação, outras doenças ou uso de substâncias, essa infecção pode se transformar em tuberculose ativa.
Quando a doença se desenvolve, os sintomas aparecem de forma lenta e progressiva, o que pode gerar confusão com as condições mais simples, como gripe prolongadas. O principal sintoma é a tosse persistente, que dura por mais de 3 semanas. Além disso, o paciente pode apresentar febre baixa no final da tarde, sudorese noturna intensa, perda de peso sem explicação, falta de apetite, cansaço extremo e a sensação de fraqueza. Em quadros mais avançados, pode surgir sangue nos carros, o que é um sinal de alerta muito importante. Algumas pessoas também relatam dor no peito, dificuldade para respirar ou a sensação de pressão nos pulmões, principalmente quando a infecção já está mais avançada. Esses sintomas não devem ser ignorados, pois a tuberculose pode evoluir rapidamente quando não é tratada. Por isso, reconhecer os sintomas e buscar atendimento médico o mais cedo possível é fundamental. O diagnóstico rápido evita complicações, melhora as chances de recuperação e impede que a doença continue sendo transmitida para outras pessoas. Quanto antes o tratamento começar, menor o risco de ser contagiado e maiores são as chances de cura completa. Quando existe suspeita de tuberculose, o diagnóstico é realizado por meio de uma combinação de avaliações clínicas e exames específicos. O profissional de saúde primeiro analisa os sintomas relatados pelas pessoas, como tosse persistente, febre baixa ou perda de peso. Em seguida, ele solicita exames que ajudam a confirmar a presença da bactéria e a entender em que estado a doença está. Entre os exames mais utilizados, temos o raio-x de tórax, que permite identificar alterações nos pulmões, como manchas ou cavidades características da doença. Outro exame essencial é o de escarro, no qual o material eliminado pela tosse é analisado para verificar se a bactéria está presente. Além desses, existe o teste rápido molecular, que detecta o DNA da bactéria em poucas horas. Esse exame é uma das maiores conquistas científicas no combate à tuberculose, porque acelera muito o processo de diagnóstico e ajuda a iniciar o tratamento mais cedo, evitando complicações. Em algumas situações, o profissional de saúde também pode solicitar outros exames complementares, como exames de sangue, que ajudam a avaliar o funcionamento do sistema imunológico ou descartar outras condições. Isso é importante porque alguns sintomas podem ser confundidos com outras doenças respiratórias. Depois do diagnóstico confirmado, o tratamento começa imediatamente. Ele é gratuito e fornecido pelo SUS. A duração padrão é de 6 meses, usando uma combinação de antibióticos específicos como rifampicina e isoniazida, entre outros. Esses medicamentos atuam juntos para eliminar a bactéria e impedir que ela desenvolva resistência. Essa combinação é chamada de tratamento diariamente observado, ou TDO, juntamente porque muitas unidades de saúde acompanham de perto o uso correto dos remédios. Durante o tratamento, a pessoa deve realizar consultas periódicas na unidade de saúde para combater e acompanhar a sua evolução e verificar se os medicamentos estão fazendo efeito. É comum que após algumas semanas de tratamento correto, o paciente já deixe de transferir a doença, mas isso não significa que ele esteja totalmente curado. A continuidade e a disciplina são essenciais para garantir a eliminação completa da bactéria. A prevenção da tuberculose envolve uma combinação de cuidados individuais e medidas coletivas, sendo que a colaboração da sociedade é fundamental nesse processo, principalmente em um contexto onde a saúde pública é uma responsabilidade compartilhada. A primeira forma de proteção é a vacina BCG, aplicada ainda na infância, que protege contra as formas mais graves da doença, especialmente em crianças pequenas e vulneráveis, que são os grupos mais afetados pela tuberculose. Embora não impeça 100% das infecções, ela reduz muito o risco de complicações sérias e hospitalizações, contribuindo para a saúde pública em geral e diminuindo a mortalidade infantil. Além disso, manter ambientes ventilados, evitar aglomerações prolongadas em lugares fechados e incentivar o uso de máscara em pessoas com sintomas respiratórios são medidas simples, mas extremamente eficazes na redução da transmissão do bacilo. Identificar rapidamente os casos suspeitos e procurar atendimento médico também ajuda a evitar que a doença continue se espalhando, promovendo um diagnóstico precoce e tratamento adequado, o que é crucial para interromper a cadeia de transmissão da tuberculose. A tuberculose tem impactos sociais muito significativos e abrangentes. Ela atinge principalmente populações vulneráveis que vivem em condições de pobreza, com acesso limitado a serviços de saúde. A alimentação inadequada e moradias com pouca ventilação, muitas vezes essas condições, que incluem falta de recursos financeiros, a educação torna mais difícil o diagnóstico e o tratamento, o que contribui para a transmissão contínua da doença entre essas comunidades, criando um ciclo vicioso
de adoecimento e exclusão social. Além disso, a doença pode causar afastamento prolongado do trabalho e dos estudos, afetando diretamente a renda familiar e o desenvolvimento das pessoas, especialmente em áreas onde o emprego é escasso e a educação é fundamental para o processo social e econômico. Para o sistema de saúde, a tuberculose gera altos custos, devido ao grande número de atendimentos, exames, internações e medicações, sobrecarregando ainda mais os serviços de saúde pública que já enfrentam desafios significativos e limitações de recursos. A ciência desempenha um papel fundamental no combate à tuberculose. Graças aos avanços científicos, hoje contamos com exames mais rápidos, medicamentos eficazes e estratégias mais eficientes para prevenir e monitorar a doença. Pesquisas continuam, ajudam a identificar novas formas de tratamento e entender a resistência bacteriana e melhorar o diagnóstico. Além disso, as tecnologias como os testes moleculares, vigilância epidemiológica e estudos genéticos permitem um acompanhamento muito mais preciso da transmissão, ajudando a controlar surtos e orientações políticas de saúde pública. Investimentos em laboratórios, pesquisadores e inovações também garantem que os tratamentos fiquem cada vez mais acessíveis e adaptados às realidades de diferentes populações. Mas a ciência sozinha não resolve tudo. A conscientização social é tão importante quanto os avanços tecnológicos quando a população busca informações de qualidade, reconhecer os sintomas e entender que a importância de seguir o tratamento até o fim. A transmissão diminui. Além disso, a conscientização ajuda a combater o preconceito que ainda é um dos maiores obstáculos enfrentados pelos pacientes. Muitas pessoas deixam de procurar ajuda por medo de julgamento ou por acreditarem em mitos sobre a doença. Por isso, ações comunitárias, campanhas educativas na escola, nas redes sociais e nos serviços de saúde são essenciais para promover empatia, acolhimento e apoio dos indivíduos diagnosticados. A disseminação de informações falsas, principalmente nas redes sociais, também representa um perigo, pois pode levar as pessoas a abandonar o tratamento ou ignorar sinais de alerta. Por isso, buscar orientações em fontes confiáveis como profissionais da saúde, o SUS, a Fiocruz e o OMS é essencial. A comunicação responsável também envolve familiares, líderes comunitários e influenciadores digitais, que podem espalhar informações corretas e incentivar o cuidado coletivo, combater o fake news e proteger vidas. Para concluir, a tuberculose é uma doença séria, mas totalmente curável. Quando tratada corretamente para vencê-la, precisamos da ciência, da informação correta e do diagnóstico precoce e da responsabilidade coletiva. Quando cada pessoa faz sua parte, seja buscando tratamento, seja apoiando quem precisa, toda a comunidade se fortalece. Combater a tuberculose é um compromisso de todos nós. Com a união social e investimentos contínuos e respeito ao conhecimento científico, é possível sonhar com um futuro onde a tuberculose deixa de ser uma ameaça e se torna apenas uma lembrança na história da saúde pública. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curta-metragem. Me chamo Luane Monteiro e, juntamente com mais 4 colegas, a Ana Paula, a Fernanda, o Lucas e o Henrique, estaremos apresentando a vocês um assunto que é pouco comentado, que são as DII, Doenças Inflamatórias Intestinais. Nosso objetivo com esse vídeo é explicar a vocês o que são essas doenças, qual seria a possível causa delas, quais os sintomas, como é feito o diagnóstico, os tratamentos disponíveis e o impacto delas na vida dos pacientes. Para começar, é importante entender o que são as doenças inflamatórias intestinais, também chamadas de DII. A doença inflamatória intestinal, ou DII, é uma condição que causa a inflamação do sistema digestivo. A inflamação é a reação do corpo a uma lesão, infecção ou irritação, podendo causar vermelhidão, inchaço e dor. A DII é uma condição crônica, ou seja, é para a vida toda e ela é contínua. Embora não exista cura no momento, há tratamentos disponíveis que podem facilitar no controle da DII. Existem 2 tipos comuns de DII, a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Embora os sintomas possam ser parecidos, eles podem afetar diferentes partes do sistema digestivo. Bom, entendido isso,
Vamos conhecer cada uma delas. A colite ulcerativa causa uma contínua área de inflamação no revestimento interno do cólon ou intestino grosso. Além da inflamação, as pessoas com colite ulcerativa também podem apresentar úlceras no revestimento do cólon, que são um tipo de lesão e podem sangrar e produzir muco. A doença de Crohn é um tipo de doença inflamatória intestinal que pode causar inflamação em qualquer parte do intestino. Porém, ela tem mais frequência na parte do intestino delgado, denominada íleo, ou no intestino grosso, também conhecido como cólon. Diferentemente da contínua área de inflamação que ocorre em pacientes com colite ulcerativa, a inflamação em pacientes com a doença de Crohn é frequentemente irregular, com a presença de áreas não inflamadas. Na doença de Crohn, a inflamação pode se espalhar profundamente para as camadas mais internas das paredes do intestino, em contraste com a colite ulcerativa, na qual a inflamação é limitada à superfície da parede do intestino. A doença de Crohn ativa pode afetar a capacidade do corpo de digerir alimentos, absorver nutrientes e eliminar resíduos. Vamos agora para as causas e Essas doenças elas não possuem uma única causa definida, embora hoje saibamos que elas surgem pela combinação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Pessoas que têm familiares com a doença apresentam um risco maior, o que mostra o papel da genética. Outro ponto importante é o sistema imunológico. Por motivos ainda não totalmente esclarecidos, o corpo passa a reagir de forma exagerada e ataca partes do próprio intestino, como se ele estivesse diante de uma ameaça que não existe. Já se a gente for pro lado dos fatores de risco, a gente pode citar os fatores que contribuem para a doença de Crohn. O sistema imunológico é a principal causa. O sistema de defesa do corpo, atacando as células saudáveis do trato digestivo, é uma resposta inflamatória crônica. Entre outros fatores que a gente pode citar, tem os fatores genéticos. Existe uma predisposição genética a ter um parente com a doença, aumenta o risco. Embora não seja uma condição diretamente herdada, mas a gente pode ver que realmente, mais uma vez, está relacionada à genética. Também podemos citar os fatores ambientais, como a microbioma intestinal. Certas bactérias do intestino podem estar associadas a doenças, mas não se sabe se elas a causam. Outro ponto é o tabagismo. É um fator de risco que não só aumenta a probabilidade de desenvolver a doença, mas também pode torná-la mais grave. O histórico de infecções. Ter tido infecções gastrointestinais podem desencadear uma resposta imunológica anormal a algumas pessoas. Outros fatores é o estresse, que pode agravar o sistema, mas não é considerado uma causa. O uso excessivo de antibióticos ainda na infância tem sido associado a um risco de aumento de desenvolver a doença. Com isso, entende-se que as doenças não aparecem do nada, elas resultam da soma de diferentes fatores que juntos desencadeiam a inflamação crônica do intestino. As doenças inflamatórias intestinais causam crise recorrente de dor abdominal, diarreia, às vezes com sangue, perda de peso e cansaço. Quando os sintomas pioram, a rotina fica comprometida. Essas doenças também afetam a vida social, emocional e o desempenho na escola e no trabalho. A possibilidade de novas crises gera insegurança e interfere na autoestima e no bem-estar do paciente. O diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, como Crohn e retocolite ulcerativa, que não dependem de um único exame. Ele combina avaliação clínica, exames de sangue e fezes, além de endoscopia e colonoscopia, que permitem visualizar o intestino e coletar biopsias. No Crohn, a inflamação pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal. Já na retocolite, fica restrita ao cólon e reto. Em alguns casos, tomografia ou ressonância ajudam a identificar complicações. O tratamento busca controlar a inflamação e reduzir crises, usando desde anti-inflamatórios e corticoides, até imunossupressores e terapias biológicas. No Crohn, essas terapias são essenciais para evitar fístulas e estenoses. Na retocolite,
pode ser necessário mesalazina ou imunossupressores. Além disso, mudanças no estilo de vida, como alimentação adequada, manejo do estresse e acompanhamento médico são fundamentais. Quando nada funciona, a cirurgia pode ser indicada. Assim, tanto no Crohn quanto na retocolite, o diagnóstico é complexo e o tratamento exige medicamentos, hábitos saudáveis e, em alguns casos, cirurgia. O acompanhamento contínuo garante melhor qualidade de vida ao paciente. No mundo todo, cerca de 10 milhões de pessoas vivem com doenças crônicas, incluindo crônica colite ulcerativa. Já no Brasil, o número de casos tem aumentado especialmente devido à mudança dos hábitos de vida, como a alimentação e o estresse. A idade geralmente começa a aparecer antes dos 30, e com um pico de incidência entre 14 e 24 anos. Há um segundo pico menor, entre 50 e 60 anos. Como vocês puderam ver, as doenças crônicas, elas sempre vai querer aparecer no primeiro pico, ou seja, entre 14 a 24 anos. Já no segundo pico menor, ela vai querer aparecer entre 50 a 70 anos, ou seja, continua tendo risco, mesmo depois da pessoa já ter uma idade maior, essas doenças ainda correm um grande risco de acontecer. O impacto na qualidade de vida de pessoas que possuem doenças crônicas inflamatórias. Os sintomas que ela podem causar são sintomas debilitantes, afetando no trabalho de vida social e emocional. Os pacientes com diagnóstico tardio muitas vezes enfrentam preconceito e a demora do diagnóstico, que os sintomas são semelhantes a outra doença gastrointestinais, ou seja, muitas pessoas demoram a receber o seu laudo, demoram a receber as instruções de como vai ser o seu tratamento devido a esse preconceito e esse estigma que elas sofrem cada vez mais. O tratamento pode ser limitado, especialmente em países em desenvolvimento. As manifestações extraintestinais, como as doenças crônicas inflamatórias, podem causar complicações como artrite, lesões de pele, inflamação ocular e problemas hepatíticos. Os desafios no Brasil, acesso ao tratamento, muitos pacientes enfrentam dificuldade para obter medicamento e realizar consultas, especialmente no SUS, devido que o SUS no Brasil ele é um país onde não é tão desenvolvido para melhorar a sustentabilidade de vida de pessoas que possuem doenças crônicas inflamatórias. No Brasil, os suportes hospitalares não dão suporte muito eficaz para esse tipo de doenças. Então, para concluir, as doenças inflamatórias intestinais afetam muito mais do que só o intestino. Elas mexem com a rotina, o emocional e a qualidade de vida. Por isso, a informação é essencial. Quanto mais as pessoas souberem sobre Crohn e retocolite, mais cedo conseguem buscar ajuda e receber o tratamento certo. Falar sobre DI é uma forma de acolher, quebrar tabus e melhorar a vida de quem convive com essas doenças. Olá, eu me chamo Vinícius, aluno da escola Antônio Cordeiro Pontes, e hoje irei falar sobre a esquistossomose. Primeiramente, o que é a esquistossomose? A esquistossomose é uma infecção parasitária tropical que impacta milhões de indivíduos em locais com infraestrutura sanitária precária. Nesta apresentação, pretendo explicar a natureza dessa doença, o agente causador, a forma de transmissão, o ciclo de vida do parasita e as abordagens de tratamento e prevenção. Quem é o agente causador da esquistossomose? O responsável por essa condição é o Schistosoma mansoni, um verme pertencente ao grupo dos trematódeos. Esse parasita necessita de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo: o ser humano, onde atinge a fase adulta depois de seus ovos, e o caramujo do gênero Biophalaria, onde experimenta uma fase de seu desenvolvimento. Na ausência desse caramujo, o parasita não consegue concluir seu ciclo evolutivo, interrompendo a transmissão da doença. Como ocorre a contaminação da esquistossomose? A contaminação ocorre quando o indivíduo entra em contato com água doce que contém as cercárias, que representam as formas jovens do parasita. Elas têm a capacidade de penetrar diretamente na pele, mesmo sem a presença de lesões visíveis. Não é imprescindível ingerir a água, o simples contato possibilita a entrada do parasita no organismo. As cercárias
entram na circulação sanguínea e deslocam-se até o fígado e amadurecem em vermes adultos. Onde se encontra a esquistossomose? A esquistossomose está presente na América do Sul, África, Sudeste Asiático e Oriente Médio, regularmente encontrada em ambientes sem saneamento básico ou em rios contaminados. No mundo, são mais de 200 milhões de infectados por ano, sendo no Brasil, estipulam-se pouco mais de 2 milhões de casos por ano. Como funciona o ciclo de vida e biológico da esquistossomose? Indivíduos infectados excretam ovos do parasito por meio das fezes. Quando esses ovos alcançam águas doces, liberam os miracídios. Os miracídios infectam os caramujos de Biofilaria. No interior dos caramujos, eles sofrem a transformação em cercárias. As cercárias são novamente liberadas no meio aquático. Quando um indivíduo entra em contato com essa água, as cercárias atravessam a pele, adentram a corrente sanguínea e alcançam o fígado, onde se desenvolvem em vermes adultos. Posteriormente, iniciam a produção de ovos, reiniciando o ciclo. A esquistossomose persiste como um obstáculo significativo em diversas áreas do Brasil e globalmente, sobretudo em locais com saneamento básico precário. Durante essa explanação, ficou claro que essa doença é provocada pelo Schistosoma mannsoni, um parasita que necessita tanto de humanos quanto de caramujos para completar seu ciclo vital. Também ficou evidente que a contaminação ocorre primariamente através do contato com água doce poluída, ilustrando a forte conexão entre fatores ambientais, sociais e a saúde coletiva. Entender o ciclo do parasita é crucial, pois indica precisamente onde podemos intervir para interromper a disseminação, tratar adequadamente o esgoto, evitar que os ovos cheguem aos rios, regular as populações de caramujos, conscientizar a população sobre os perigos da água contaminada. Estas questões demonstram que a prevenção não é meramente uma responsabilidade individual, mas também exige políticas públicas eficazes. Adicionalmente, o tratamento com praziquantel revela que uma vez diagnosticada, a doença pode ser gerenciada de maneira rápida e segura. Sendo assim, a esquistossomose transcende um simples problema biológico, englobando dimensões sociais e ambientais. O conhecimento sobre seu funcionamento capacita a população a entender os riscos, identificar situações perigosas e demandar melhorias das autoridades. Por fim, reitero que a informação é a principal arma no combate à doença tropical. Quanto à maior compreensão das pessoas sobre o parasita, seu ciclo e suas formas de prevenção, maiores serão as chances de atenuar a transmissão. Por fim, créditos à professora Boneide e nos vemos na próxima. Bom dia! Este vídeo é a apresentação do nosso grupo, formado por mim, Lili Moraes, Aimee Willa e Alex Fabiano, da turma 312. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho sobre a chikungunya e zika vírus, duas arboviroses que continuam representando desafios importantes para a saúde pública brasileira, especialmente em regiões tropicais, como o estado do Amapá. Nosso objetivo é esclarecer de forma organizada o que são esses vírus, como se dá a transmissão, quais são seus sintomas, métodos de prevenção e tratamento, além de apresentar dados atualizados sobre a situação epidemiológica em Macapá. Nesta apresentação, abordaremos primeiramente o Zika vírus, sua definição, formas de transmissão, períodos de incubação, sintomas e estratégias de tratamento e prevenção. Em seguida, apresentaremos os mesmos tópicos aplicados à chikungunya. Depois, faremos uma comparação entre as duas doenças, destacando suas diferenças clínicas e epidemiológicas. Por fim, traremos os números registrados no estado do Amapá e especialmente no município de Macapá. O que é o Zika vírus? O Zika vírus é um agente infeccioso pertencente à família Flavivírus, a mesma família viral da dengue e da febre amarela. Apesar de, na maioria dos casos, provocar sintomas leves, trata-se de um vírus com grande impacto na saúde pública, sobretudo devido aos riscos que representa para as gestantes. A infecção durante a gravidez está associada à malformação congênita, como a microcefalia e danos neurológicos no feto.
Como ocorre a transmissão do Zika vírus? A principal forma de transmissão do Zika vírus ocorre por meio da picada do mosquito Aedes aegypti. Contudo, diferentemente de outras arboviroses, o Zika possui outras vias de transmissão importantes. São 3 vias. A transmissão vertical, da mãe para o bebê durante a gestação, o que aumenta o risco de complicações congênitas. Transmissão sexual, considerada e comprovada cientificamente. Assim, mesmo pessoas que não foram picadas pelo mosquito podem adquirir o vírus. Transfusão de sangue contaminado, embora rara, também é possível. Período de incubação. O período de incubação, isto é, intervalo entre a infecção e o início dos sintomas, varia de 3 a 14 dias em pessoas sintomáticas. Porém, um dado epidemiologicamente relevante é que de 60 a 80% dos infectados permanecem assintomáticos, o que dificulta o controle da doença, já que a circulação silenciosa do vírus contribui para sua disseminação. Quais são os principais sintomas do Zika vírus? Quando os sintomas aparecem, eles tendem a ser leves. Os mais comuns são febre baixa, coceira intensa, dor muscular, conjuntivite não purulenta. Devido à leveza dos sintomas, muitas pessoas não percebem que foram infectadas, o que reforça a importância das medidas preventivas. Tratamento e prevenção do Zika. O Zika vírus não possui um antiviral específico aprovado. Assim, o tratamento baseia-se apenas no alívio dos sintomas. Entre as recomendações estão repouso adequado, hidratação constante, uso de analgésicos sempre com orientação profissional, especialmente em crianças. Acompanhamento obstétrico rigoroso quando a paciente é gestante. Em relação à prevenção, ela depende principalmente do controle do vetor, que inclui eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Medidas individuais são fundamentais. Uso de repelentes, roupas que cubram o corpo, telas em portas e janelas e mosquiteiros. Como existe transmissão sexual, recomenda-se o uso de preservativo após exposição. O que é chikungunya? A chikungunya é uma doença causada pelo vírus CHICV, pertencente à família Togaviridae. O nome chikungunya tem origem africana e significa aqueles que se dobram, fazendo referência à postura que muitos pacientes adotam devido às dores articulares intensas que a doença provoca. Transmissão da chikungunya. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Uma única picada pode ser o suficiente para estabelecer a infecção no organismo. Diferente do que ocorre com o Zika, a chikungunya não possui transmissão sexual, tampouco há evidências consistentes de transmissão vertical durante a gestação, exceto quando a infecção ocorre muito próximo ao parto, podendo afetar o recém-nascido. Período de incubação. O período de incubação da chikungunya geralmente varia entre 2 e 12 dias. A doença costuma se manifestar de forma abrupta, ou seja, o início dos sintomas é súbito e intenso, tornando o quadro clínico bastante marcante e facilmente distinguível de outras arboviroses. Principais sintomas da chikungunya. Os sintomas da chikungunya são mais severos que os do Zika. Entre os principais podemos destacar febre muito alta e de início súbito, dor intensa nas articulações, muitas vezes incapacitante, inchaço articular, manchas vermelhas na pele, dor muscular intensa, dor de cabeça, cansaço extremo, dificuldade significativa para se movimentar devido à dor. Uma característica marcante é que essas dores articulares podem persistir por meses ou até anos, caracterizando a forma crônica da doença. Tratamento e prevenção da chikungunya. O tratamento da chikungunya é voltado exclusivamente para o controle da dor e da inflamação, uma vez que também não existe
antiviral específico, os medicamentos mais utilizados incluem analgésicos e anti-inflamatórios, prescritos por profissionais de saúde considerados os riscos e contraindicações. As medidas preventivas seguem a mesma lógica do combate ao Aedes aegypti, como eliminar locais com água parada, utilizar repelente de forma adequada, instalar telas de proteção, evitar exposição a mosquito nos horários de maior atividade, como início da manhã e final da tarde. Diferenças entre Zika e chikungunya. Embora ambas as doenças sejam transmitidas pelo mesmo mosquito, elas apresentam diferenças importantes. Zika vírus geralmente apresenta sintomas mais leves, como manchas, febre baixa e coceira. A grande preocupação está relacionada a gestantes devido ao risco de microcefalia e outras anomalias congênitas. Chikungunya provoca sintomas muito mais tensos, especialmente dores articulares, que podem limitar os movimentos e persistir por longos períodos. É uma doença que compromete significativamente a qualidade de vida do paciente, enquanto a Zika tem repercussões mais graves no contexto materno. A chikungunya tende a causar incapacitação física prolongada. Casos em Macapá. No ano de 2023, entre 1º de janeiro e 4 de dezembro, o Amapá registrou 25 casos de chikungunya e 13 casos de Zika. Já no plano de ação de 2024, registro de 168 prováveis de Zika e 326 prováveis de chikungunya no estado. Esses números demonstram que, apesar de algumas reduções em determinados anos, as doenças continuam circulando, exigindo vigilância constante e estratégias de prevenção tanto governamentais quanto comunitárias. Dessa forma, concluímos que tanto o Zika vírus quanto a chikungunya representam importantes desafios para a saúde pública do Amapá. A presença do Aedes aegypti associada ao clima tropical e às condições urbanas favorece a manutenção dessas doenças em nosso ambiente. Reforçamos que a prevenção continua sendo a estratégia mais eficaz no controle dessas arboviroses. Agradecemos a atenção de todos. Oi pessoal, meu nome é Kalel, o meu grupo é composto pela Sâmia, pela Marjorie e pela Pamela e a gente hoje vai apresentar sobre as lesões ligamentares. O que são os ligamentos? Os ligamentos são faixas de tecido conjuntivo que ligam os ossos entre si e estabilizam as articulações. A importância deles são para o movimento e a estabilidade corporal. E por que as lesões ligamentares são comuns? Elas são comuns pois elas ocorrem em esportes, quedas e movimentos bruscos. Os principais tipos de lesões ligamentares são as entorse leve, que é o grau 1, que é o estiramento das fibras, o que causa uma dor leve. A entorse moderada, que é de grau 2, que é a ruptura parcial, que ela apresenta inchaço e instabilidade nas articulações. A entorse grave, que é de grau 3, que é a ruptura total do ligamento, que ela perde a função, então a gente não consegue movimentar nossas articulações. Forte edema, que é aquela nossa pele roxa. E o exemplo disso é a lesão do LCA, que é o músculo do joelho, muito comum em quem pratica esportes. A entorse do tornozelo, a lesão do ligamento colateral medial, do joelho também, e a lesão do ombro, que é a AC, que cientificamente é chamada de AC glenomeral. Oi, eu sou a Sam e eu vou falar sobre as causas e fatores de riscos, movimentos bruscos ou torções, atividades esportivas intensas, falta de aquecimento, fraqueza muscular ou desequilíbrio, superfícies irregulares e calçados inadequados. Olá, eu sou a Marjorie e vou falar sobre os sinais e sintomas. É importante reconhecer os sinais de uma lesão ligamentar. É importante buscar ajuda médica rapidamente e evitar as complicações. Entre eles está a dor intensa, geralmente localizada na articulação afetada, que pode piorar com movimento ou toque.
Inchaço, que é o edema, acúmulo de fluidos ao redor da articulação, visível e palpável. Hematomas, que são as manchas roxas ou avermelhadas devido ao sangramento interno. E a estabilidade, sensação que a articulação cede, está frouxa, especialmente ao tentar suportar o peso. Dando continuidade, vou falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico é fundamental, porque através dele vamos conseguir achar o tratamento adequado. Eles são divididos em 3, que é o histórico clínico, que o médico coletará informações sobre a lesão e realizará testes para avaliar a estabilidade, a dor e a amplitude do movimento da articulação. O segundo é por radiografia, que é o raio-x, que é utilizado principalmente para descartar fraturas ósseas, embora não mostrem os ligamentos diretamente. A ressonância magnética é a mais precisa, porque ele é um exame mais detalhado para visualizar os ligamentos, tendões e outras estruturas de tecidos moles, confirmando a extensão da lesão. Olá, eu sou a Sami e eu vou falar sobre o tratamento. Lesões leves, lesões moderadas e, por último, lesões graves. Lesões leves. Protocolo PRAS é feito por meio da proteção, repouso, gelo, compressão, anti-inflamatório e fisioterapia. Lesões moderadas. Imobilização parcial, fisioterapia focada em propriocepção. Lesões graves. Cirurgia frequente no LCA, reabilitação prolongada de 4 a 9 meses e retorno gradual ao esporte. Olá, me chamo Pamela e vou falar sobre a prevenção, que consiste no fortalecimento muscular, principalmente quadríceps, isquiotibais e core, treino de propriocepção, aquecimento adequado, calçados adequados e atenção ao terreno, acompanhamento fisioterapêutico durante os esportes intensos. Desde já agradeço pela atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as ligações ligamentares. Queria agradecer pelo esforço da minha equipe que se dedicou para esse trabalho. Agradecer à professora Balneide por essa confiança depositada. E foi um prazer participar do 3º webcenário da Escola ACP. Muito obrigada a todos. Oi pessoal que nos assiste, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 3º webinário da Escola Antônio Cordeiro Ponte, com tema geral Saúde Pública na Amazônia, coordenado pela professora Albaneide, juntamente com as turmas de 3º ano do turno da manhã e tarde. Eu sou o Josué, da turma 324 do turno da tarde, e o meu grupo é composto pela Micleice e o Eduardo. Nós vamos falar sobre a micose cutânea. Vem com a gente! Então, pessoal, para falarmos sobre a micose cutânea, primeiro a gente precisa entender o que é a micose cutânea, quais são os principais tipos de micose cutânea, quais os fatores que contribuem para o seu surgimento e também de que maneira a sociedade pode se prevenir dessa infecção fúngica. Bom, a micose cutânea, que também é conhecida como dermatofitose, ela constitui um problema dermatológico muito amplo no sentido mundial, afetando milhares de pessoas durante todos os anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas são afetadas anualmente, tornando essa infecção uma preocupação constante para os sistemas públicos de saúde, principalmente em países tropicais como o Brasil. É importante dizer que a micose cutânea ela é uma infecção fúngica que acomete a pele, as unhas, os cabelos e ao longo do tempo tem se tornado um problema dermatológico muito comum. Embora ela seja vista muitas das vezes como uma condição simples, a elevada frequência e capacidade de se espalhar facilmente faz com que represente um incômodo significativo para a população. Ou seja, um incômodo que se faz presente, por exemplo, em ambientes escolares, esportivos, no trabalho também. E a gente sabe que, se não for tratado adequadamente,
a micose ela pode evoluir, causar uma inflamação, uma complicação que exige um acompanhamento médico mais rígido. É importante ressaltar também que nem toda micose cutânea é uma dermatofitose, mas toda dermatofitose é uma micose de pele. Por quê? Porque faz parte de um grupo mais amplo da micose de pele. Ou seja, essas micoses podem ter diferentes origens fúngicas. Dependendo do agente causador, recebe nomes e tratamentos específicos. Ou seja, abordar esse tópico sobre a micose cutânea é muito importante. É um tema importante de saúde pública. Por quê? Esse tema ele se fundamenta principalmente em relação à saúde pública, à rotina das pessoas, o bem-estar social, o bem-estar coletivo. E debater sobre isso abre um leque de manifestações que possibilita também adotar algumas estratégias de prevenção que sejam eficientes para compreender essas infecções, combater ela também, entendeu? E a realização do nosso trabalho, ele também busca auxiliar estudantes, a comunidade escolar no geral, os acadêmicos, a entender que o quê? As poucas práticas, elas podem ser muito. Por quê? Manter o corpo bem higienizado é um tema muito importante. O nosso tema, a seguinte problemática do nosso tema é abordar de maneira ampla de que maneira a gente pode se prevenir da micose cutânea, de que maneira a gente pode buscar melhorar, criar meios, caminhos para evitar o surgimento dessa infecção, desses problemas fúngicos. Meu nome é Micleice e eu vou falar sobre as principais causas e doenças da micose cutânea. Bom, a micose cutânea é uma infecção causada por fungos que se desenvolve com facilidade em ambientes quentes, úmidos e pouco ventilados, comuns no clima do Brasil. Ela costuma surgir em regiões do corpo onde há dobras, suor acumulado e pouca ventilação, como os pés, virilha e entre os dedos. As principais causas são o calor e umidade, que favorecem a proliferação dos fungos, má higiene ou secagem inadequada da pele após o banho, uso de roupas apertadas ou sintéticas, que impedem a ventilação, compartilhamento de objetos pessoais como toalha, roupas, calçados e escovas, ambientes coletivos úmidos, como vestiários, piscinas e saunas. E as principais doenças, que é os tipos da micose cutânea, incluem tinea corporis, que são lesões em forma de anel no corpo, a tinea pedis, que é do pé do atleta, que afeta principalmente os dedos dos pés, tinea cruris, micose na virilha, tinea capitis, que afeta o couro cabeludo, podendo causar falhas de cabelo, unicomicose, que é a micose nas unhas, que ficam grossas, quebradiças ou descoloridas, aquelas bem grossas mesmo, e a candidíase cutânea, que ocorre principalmente em áreas quentes e úmidas do corpo. E essas infecções podem causar coceira, descamação, vermelhidão, lesões circulares e alterações nas unhas, além de desconforto e risco de espalhar para outras áreas do corpo se não tratar. Por fim, fazendo uma análise geral de todo o assunto trabalhado e pesquisado, fica claro que a micose cutânea, mesmo sendo uma infecção superficial, ainda é um problema muito comum e influenciado tanto pelos ambientes quanto pelos nossos hábitos diários. No Brasil, o clima quente e úmido, somando a falta de cuidados adequados com a pele, acaba facilitando a proliferação de fungos, o que explica por que esses casos são tão frequentes em várias regiões do país. Os resultados mostram que os fungos trichópitons continuam sendo os principais causadores dessas infecções, que muitos diagnósticos ainda acontecem tardiamente e que a adesão ao tratamento é um desafio constante. Esses pontos reforçam como é fundamental investir em preservação. Quando relacionamos tudo isso com a fundamentação teórica
percebamos que ela se confirma na prática. As micoses cutâneas são infecções diariamente relacionadas à interação entre fungos, o ambiente e os hábitos humanos. Por isso, o enfrentamento desse problema depende tanto da atuação clínica quanto da educação de saúde. Em outras palavras, cuidar da pele de forma contínua e ter acesso a informações claras é essencial para uma preservação realmente eficaz. Hoje vamos falar sobre gastrite e úlcera péptica, duas condições que afetam o estômago e podem causar bastante desconforto. A gastrite é uma inflamação na mucosa do estômago. Ela pode ser aguda, quando aparece de repente, ou crônica, quando dura mais tempo. As principais causas incluem infecção pela bactéria Helicobacter, uso frequente de anti-inflamatórios, consumo de álcool, estresse e má alimentação. Os sintomas mais comuns são queimação, dor na parte superior do abdômen, náuseas e sensação de estômago cheio. Em alguns casos, a pessoa nem percebe e só descobre no exame de endoscópia. Eu vou falar sobre o tipo de gastrite e seus diagnósticos. A gastrite ela pode ser erosiva, quando causa pequenas lesões e até sangramentos, ou não erosiva, quando há inflamação sem feridas. Existe também a gastrite por Helicobacter pylori, que é muito comum e autoimune, quando o corpo ataca as células do estômago. Para confirmar o diagnóstico, o exame mais importante é a endoscopia, que permite ver a mucosa do estômago. Além disso, testes para detectar Helicobacter pylori, como o exame de fezes, sangue ou teste respiratório, e também são utilizados. Diagnosticar corretamente é essencial porque gastrite pode evoluir para outros problemas, como a úlcera. O que é úlcera, mais causas, mais sintomas. A úlcera perpética é uma ferida que aparece na parede do estômago ou no duodeno. Ela acontece quando a proteção natural do estômago falha e o ácido causa danos. As duas principais causas são a infecção por H. pylori e um uso prolongado de anti-inflamatórios, como ibuprofeno e aspirina. Os sintomas incluem dor ou queimação no estômago, e pode melhorar ou piorar com a comida, além de náuseas e sensação de estômago vazio. Em casos mais graves, a úlcera pode sangrar causando vômito com sangue ou fezes escuras, o que exige atendimento médico imediato. Tratamento mais prevenção da gastrite. O tratamento da gastrite e da úlcera geralmente envolve a acidez do estômago, com medicamentos como os inibidores de bomba de prótons. Quando há pylori, o medicamento prescreve antibióticos combinados com protetores gastríticos. Para prevenir, recomenda-se evitar álcool e cigarro, reduzir alimentos gordurosos e muito ácidos, controlar o estresse e evitar jejum prolongado. Em resumo, gastrite e úlcera têm causas parecidas, podem ser tratadas com eficácia e muitas vezes são evitadas com hábitos saudáveis. Cuidar do estômago é essencial para o bem-estar do dia a dia. Embora a gastrite e a úlcera sejam comuns e tenham tratamento, é importante entender que ignorar os sintomas pode levar a complicações. Entre as principais estão sangramentos que podem causar anemia, perfurações quando a ferida atravessa a parede do estômago, e no caso H. pylori, quando não tratada por muitos anos, pode aumentar o risco de problemas mais sérios, como câncer gástrico. Por isso é essencial procurar ajuda quando os sintomas são persistentes, quando há perda de peso sem explicação, vômitos frequentes ou presença de sangue nas fezes. Uma curiosidade importante é que a infecção por H. pylori é extremamente comum no mundo todo, especialmente em países em desenvolvimento. Muitas pessoas têm a bactéria desde a infância
que só descobre na vida adulta. Em resumo, entender as causas, reconhecer os sintomas, buscar diagnóstico e cuidar da alimentação são passos fundamentais para manter o estômago saudável. Cuidar de si é sempre o melhor. Em pequenas mudanças podemos trazer grandes melhorias da qualidade de vida. O mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, crônica e progressiva que afeta principalmente o sistema motor. Ela acontece quando há uma redução significativa de dopamina, o neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos. O que é dopamina e por que ela é importante? A dopamina atua como uma mensagem química no cérebro, permitindo que os movimentos sejam realizados de forma suave e coordenada no Parkinson. As células nervosas são responsáveis por produzir dopamina vão morrendo, o que leva aos sintomas da doença. Principais sintomas motores: tremores em repouso, principalmente nas mãos, rigidez muscular, alterações na postura e equilíbrio, dificuldades para caminhar. Sintomas não motores: depressão, ansiedade, distúrbio do sono, perda de olfato. Causas. As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas, mas os estudos apontam para 3 fatores principais. Fatores genéticos. Algumas alterações genéticas aumentam o risco, mas apenas de 10% a 15% dos casos têm relação hereditária clara. Fatores ambientais. Exposição a pesticidas, trabalho rural, contato com metais pesados e poluição. Envelhecimento é o maior fator de risco. A doença costuma surgir após os 60 anos. Evolução da doença. A velocidade varia de pessoa para pessoa, mas geralmente os sintomas vão se intensificando ao longo dos anos. Com tratamento adequado, muitos pacientes têm vida longa e ativa. Como é feito o diagnóstico? Não existe um exame definitivo. O diagnóstico é clínico, baseado em histórico do paciente, avaliação dos sintomas motores, resposta a medicamentos dopaminérgicos. Em alguns casos, podem ser feitos exames de imagem para excluir outras doenças. Para conviver com a Parkinson, é fundamental o apoio familiar, os acompanhamentos multidisciplinares e a prática de atividades físicas. Além disso, os grupos de apoio e informações adequadas ajudam a reduzir os estigmas e melhorar o emocional do paciente. Infelizmente, o mal de Parkinson não tem cura, mas há formas de controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Essas são medicamentos, fisioterapia e atividades físicas como alongamentos, exercício de força, caminhadas, atividades aeróbicas, dança, terapia ocupacional, fonoaudiologia, que também são importantes para a fala, a escrita, atividades do dia a dia, e também temos cirurgia, que é a estimulação cerebral profunda, indicada para casos que não respondem bem aos medicamentos. Em resumo, o mal Parkinson é uma condição complexa, mas com diagnóstico precoce, tratamento correto e apoio, é possível manter qualidade de vida e independência. O conhecimento é a melhor ferramenta para combater o preconceito e acolher quem vive com a doença. Oi pessoal, nós somos da turma 312. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema super importante para a saúde do estado do Amapá, a febre amarela. Você sabia que essa doença ainda existe e pode causar surtos nas regiões da Amazônia, principalmente onde há floresta e mosquitos silvestres, mais conhecido como carapanã? Muita gente acha que é uma doença antiga, mas o vírus da febre amarela circula ainda na natureza e é preciso estar vacinado para ficar protegido. Então vem com a gente entender tudo. O que é febre amarela, como ela se espalha, os sintomas, a prevenção e a importância dos animais na nossa floresta. A febre amarela é uma doença causada por um vírus do gênero Flavivírus, que é o mesmo grupo de vírus da dengue e do zika. Ela é transmitida pela picada de mosquitos infectados. E aqui na Amazônia, o tipo mais comum
é o ciclo silvestre. No ciclo silvestre, o vírus circula entre macacos e mosquitos que vivem na mata, como hemagogos e sabefes. Quando o ser humano entra na mata sem estar vacinado, ele pode ser picado e infectado. Já o ciclo urbano, que envolve o mosquito Aedes aegypti, felizmente não acontece no Brasil desde 1942, mas o risco de voltar existe se o vírus entrar nas cidades. Você sabia que o estado do Amapá é uma área considerada de vacinação permanente? Isso significa que, mesmo sem o surto da doença, todos devem estar devidamente vacinados. Aqui na Amazônia tem uma atenção mais especial, porque aqui nós temos grandes áreas de florestas, rios e muitos mosquitos silvestres. Além disso, o contato entre as pessoas e a natureza é muito próximo. Pesca, agricultura, extrativismo, turismo, tudo isso aumenta a chance de exposição. No Amapá, por exemplo, municípios como Oiapoque, Calçoene e Laranjal do Jari estão em área de maior vigilância. Mas calma, o estado do Amapá, por exemplo, tem garantido o controle da doença há vários anos, graças às campanhas de vacinações efetivas. Após a ferrada do mosquito, os sintomas aparecem de 3 a 6 dias depois. No início, parece uma gripe, febre alta, dor de cabeça, calafrios, dor muscular, náusea e o cansaço. Em alguns casos, a doença evolui e a pessoa pode ficar com olhos e peles amarelados. Isso se chama icterícia. Também pode ocorrer vômitos, sangramentos e até insuficiência dos órgãos. E é por causa desse tom amarelado que ela recebeu o nome de febre amarela. Por isso, se alguém apresentar esses sintomas logo após visitar áreas de mata, precisa procurar imediatamente atendimento médico. A vacina é a principal forma de prevenção e está disponível de graça no SUS. Ela é aplicada em dose única a partir dos 9 meses de idade e garante imunidade por toda a vida. No Amapá, todas as unidades básicas de saúde aplicam a vacina. Quem vai viajar para florestas e áreas rurais precisa se vacinar com até 10 dias de antecedência. Além de vacinas, é importante eliminar criadouros de mosquitos, pneus, garrafas, baldes e até tampinhas com água. Quem mora e trabalha perto de áreas de mata também pode usar repelente, roupas de manga longa e até telas na janela. E não se esqueça do mosquiteiro. Dormir protegido é uma atitude simples que faz muita diferença. Muita gente acredita que os macacos transmitem a febre amarela, mas isso é um mito. Os macacos também são vítimas, assim como os seres humanos. Eles ajudam os cientistas e os agentes de saúde a saberem se o vírus ainda está circulando. Quando as equipes encontram macacos mortos na floresta, eles investigam para ver se foi por febre amarela. E isso serve como um alerta para intensificar a vacinação na região. Por isso, é crime maltratar ou matar macacos. Eles são essenciais para o equilíbrio da floresta e para a nossa segurança sanitária. Combater a febre amarela é também cuidar do meio ambiente. Quando desmatamos, alteramos o habitat dos animais e dos mosquitos. Isso faz com que os mosquitos se aproximem mais das pessoas, aumentando o risco de transmissão. Por isso, proteger a floresta e respeitar os ecossistemas da Amazônia é uma forma de prevenção de doenças também. Tudo está conectado: o equilíbrio da natureza, a saúde dos animais e a nossa própria saúde. Então, para resumir, a febre amarela é uma doença grave, mas totalmente evitável, com vacinas e com atitudes conscientes. Fique atento ao seu cartão de vacina e incentive a sua família e amigos a se vacinarem também. E o mais importante, respeite os animais, preserve a natureza e faça a sua parte para combater os mosquitos também. Vacine-se e ajude a manter o Amapá e a Amazônia livres da febre amarela.